dia, meus irmãos. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã. Uma manhã em que nós dedicaremos ao estudo da Palavra de Deus e reforçando tudo aquilo que nós falamos nas lições anteriores. Esse momento da fase da nossa Escola Bíblica Discipular é um momento que nos traz muita alegria. Por quê? Porque todo o material que nós estamos estudando foi elaborado pela Primeira Igreja Batista de Pádua. Um projeto que nasceu no coração do pastor Márcio e ele, juntamente com a sua equipe, ele elaborou esse projeto, um projeto que tem como única finalidade engrandecer o nome de Deus e te ajudar na sua caminhada cristã, assim como tem me ajudado também. Então são lições de rico valor, de profundo conhecimento e lições que nós verdadeiramente podemos debruçar em cima delas e nos deleitar com a maravilhosa Palavra de Deus e os seus ensinamentos. E essa lição, ela começou lá atrás, nessa nossa revistinha que nós intitulamos Nós Exaltamos o Nome de Jesus. Ela começou lá atrás, apresentando a perspectiva do Messias que Isaías nos deu no seu capítulo 53, nos falando como seria o nosso Messias. E depois nós pulamos para o primeiro capítulo de João e praticamente toda a lição se desenvolve dentro do primeiro capítulo do Evangelho de João. Então nós começamos a ver que Cristo era o Verbo pré-encarnado, ele já existia antes da sua encarnação, ele estava com o Pai desde o início dos tempos. Nós vimos que Cristo ele resplandece a glória de Deus na última lição, que ele nos apresenta toda a glória do nosso Senhor, do nosso Deus. E hoje, na quarta lição, nós vamos estudar propriamente sobre o povo de Deus. E antes de entrarmos propriamente no tema, eu gostaria de convidar a vocês a iniciar esse momento com uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Deus, pela vida de todos aqueles que compartilham esse momento conosco, Deus, todos aqueles que, Pai, buscam a sabedoria da Tua Santa Palavra, que buscam ali o direcionamento, o verdadeiro caminho, Deus, porque só existe um verdadeiro caminho, Pai. Deus, nós pedimos também por todos aqueles que anseiam, Deus, ter a Tua Palavra em mãos, ter nem que seja um trecho da Santa Escritura, Pai, mas não podem, por perseguição política, por perseguição ideológica, por perseguição religiosa, Pai. Senhor, tenha misericórdia deles, Deus. E que a Tua Palavra, como não seria diferente, Pai, como nunca foi diferente, que a Tua Palavra chegue até a vida deles, Pai. Que a Tua Palavra os preencha de esperança, de confiança em dias melhores, Deus, porque nós estamos aqui de passagem, Senhor, mas o Teu reino é eterno, Pai. Deus, nós pedimos, com base nisso, Senhor, que o Senhor encha o nosso espírito com a vontade, Deus, de nos alimentarmos da Tua Palavra, Pai, porque muitas vezes nós a temos em nossas mãos e nós negligenciamos. Nós deixamos para um segundo momento, para um terceiro momento, Deus. E tantas pessoas no mundo que não têm essa possibilidade, Pai, choram lágrimas de sangue, Deus, ansiando pela Tua Palavra, Pai, ansiando por estar com a Tua Palavra em mãos e não pode. E nós muitas vezes, Deus, não damos o devido valor. Renova em nós essa vontade, Pai, esse desejo, essa fome da Tua Palavra, Senhor. Que ela seja escondida em nosso coração, Pai. Que ela seja viva em nossa vida. Nós oramos agradecidos no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título dessa lição é Rejeitado pelos Seus. E eu gostaria de começar lendo o texto bíblico para abrirmos essa lição. Como eu disse, praticamente toda a revista ela se situa no primeiro capítulo de João, e o texto que nós iremos ler hoje se encontra no Evangelho de João, no primeiro capítulo, do versículo 11 ao versículo 13. Eu irei ler na versão da NVI, que é a versão da revista. Eu estou com a revista aberta na minha frente, porque eu quero literalmente seguir o passo a passo dela. Eu gostaria muito que você me acompanhasse nessa leitura. E se você não está com essa revista em mãos, o acesso a ela é muito fácil. Ela está disponibilizada na nossa página na internet, a página da Primeira Igreja Batista de Pádua, www.pib.com. E se você não conseguir baixar essa revista do site, você pode pedir para qualquer líder de célula, qualquer líder aqui da igreja, qualquer professor de EBD. Eu tenho certeza que ele ficará muito feliz em disponibilizar essa revista para você.
Então eu fiz questão de estar com ela aberta na minha frente exatamente para a gente acompanhar ela em pé de igualdade, juntos. Então nós vamos para o texto bíblico que abre a revista. E de novo o texto bíblico se encontra no Evangelho de João, do capítulo 1, versículo 11 a 13. E diz assim o texto na NVI: Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E elaborando essa lição, eu escolhi como versículo-chave, um versículo que nós vamos trabalhar bastante nele, o versículo que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Eu já lerei ele de uma vez e nós vamos desenvolver ele durante toda a lição. Paulo diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Irmãos, quando nós vamos lá no Antigo Testamento, e principalmente no livro de Deuteronômio, especificamente ali no capítulo 6, acho que o capítulo 6 ele deixa isso muito evidente, que Deus ele escolhe o povo de Israel. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus. O judeu é um povo escolhido por Deus, uma nação escolhida. Mas muitas vezes a gente tem, talvez muito pela nossa motivação humana, nós temos o desejo de enxergar isso apenas como um privilégio. Nós gostamos de privilégio. Mas quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, nós vamos ver que não é tão somente um privilégio. Porque o povo escolhido de Deus, ele seria o representante de Deus na Terra, não poderia ser diferente. Ele seria aquela nação que ia ser observada e falar assim: essa nação aqui ela é representativa do Deus de Israel. Ele era conhecido como Deus de seu povo. Então era a nação que ela tinha como função espelhar a grandeza do seu Deus. E a gente não pode olhar assim tão somente como um privilégio. De fato era um privilégio, mas também era uma grande responsabilidade. Tanto é que no capítulo 6 de Deuteronômio, Deus fala com o seu povo que existem responsabilidades e existem consequências para a quebra dessa responsabilidade. Por quê? Porque se você está representando um Deus santo, um Deus perfeito, esse Deus ele não pode ser representado por um povo pagão e um povo que exala imperfeição. E nós somos assim, né? Assim como os judeus imperfeitos, nós também somos imperfeitos. Então, eu acho que essa visão é fácil para mim e para você. Então, assim, essa visão de que é só um privilégio, ela não pode ser aceita pelos judeus e também não pode ser aceita por nós enquanto cristãos. Nós possuímos o privilégio de sermos o povo de Deus, mas isso também é uma grande responsabilidade. E aí vem aquela pergunta: tá, tudo bem, Deus escolheu o povo de Israel. Por que Deus escolhe o povo de Israel? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. De novo, voltamos a Deuteronômio 6. Isso me revela e te revela, acredito eu, que o padrão de escolha de Deus, o padrão de qualidade, o selo de qualidade de Deus normalmente é invertido. Ou o nosso é invertido, né? Porque o dele é perfeito. Então vamos dizer que o nosso padrão de qualidade é invertido. Por quê? Porque lá em Deuteronômio 6, por exemplo, Deus fala com o seu povo que o escolheu exatamente por ele ser um menorzinho. Ou seja, ele pega aquilo que é pequeno, aquilo que é insignificante. Deus escolhe para ser seu o povo de Israel, que era uma nação pequenininha. Em termos globais, em termos de império, era uma nação insignificante. Mas é a nação que Deus pega. E aquele ali se torna o povo escolhido de Deus. Mas aí, como nós vimos com o Diego Mota na aula passada, a revelação de Deus, a forma com que Deus se comunica com a criação, ela acontece de forma progressiva. Adão, quando ele foi criado no Éden, ele não tinha noção de todos os acontecimentos que iam acontecer durante a história. Abraão, quando ele foi abordado por Deus, ele não tinha a visão do nascimento do Messias lá no futuro, da criação da igreja, da designação dos apóstolos. Abraão não tinha esse conhecimento. Abraão só sabia que todas as nações seriam benditas através da sua vida. E
Ou seja, a revelação de Deus ela acontece na história de forma progressiva, e nós precisamos respeitar isso. Uma coisa muito importante para a gente, o que é motivo de grande alegria: a revelação de Deus ela não terminou no capítulo 6 de Deuteronômio, porque se ela tivesse terminado no capítulo 6 de Deuteronômio, o povo escolhido de Deus continua sendo e tão somente Israel. E nós, falando aqui em Pádua, né? Nós, paduanos, cariocas, brasileiros, nós não pertenceríamos a esse povo. Por quê? Porque era uma descendência sanguínea. Era o povo de Israel. Você nascia israelita. Você nascia judeu. Então, para você participar desse povo, com uma outra exceção, por exemplo, Ruth, você precisava nascer no seio desse povo. Mas, de novo, a revelação de Deus na história, ela se dá de forma progressiva. A gente vai ver isso nessa lição. Então, o que começou com Abraão lá atrás vai culminar lá na frente, no nascimento do Messias. E a consequência do nascimento do Messias que chega até nós enquanto igreja. Então, eu gostaria de começar com vocês a abordar no Antigo Testamento, como não poderia ser diferente. Nós começamos a falar sobre o texto de Deuteronômio, onde Deus deixa claro que Israel é o seu povo escolhido, mas nós precisamos ver a progressão dessa história e como nós hoje, cristãos, falando de nós aqui de Pádua, paduanos, cariocas, brasileiros, como nós nos tornamos povo de Deus. Então eu quero fazer esse desenvolvimento da história. E eu gostaria de começar primeiro com o profeta com o profeta Zacarias, perdão. E eu gostaria de começar lendo o capítulo 2 do profeta Zacarias. Veja bem, Zacarias é um profeta que viveu aproximadamente 520 anos antes de Cristo. E Zacarias, no seu capítulo 2, ele escreve da seguinte forma, uma visão que Deus o revelou. Zacarias capítulo 2, de novo na NVI. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei, aonde você vai? Ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse, corra e diga àquele homem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Meus irmãos, conforme a gente viu lá em texto de Deuteronômio 6, nós vemos que Deus escolhe Israel porque era a nação mais insignificante, numericamente falando, a menor delas. E quando nós vamos lá para o profeta Zacarias, no seu capítulo 2, Deus dá uma visão para ele que Jerusalém não teria mais muro exatamente por causa dos muitos habitantes que ali estariam. Se você parar para refletir, não existe lógica entre essas duas passagens bíblicas, porque primeiro Israel é escolhida por Deus porque é muito pequenininha. Mas quando nós vamos para Zacarias, 520 anos antes de Cristo, a gente vê que Zacarias recebe uma visão dizendo que Jerusalém já não teria mais muro porque teria muito habitante. E ele usa aqui a corda de medir, né? Era a corda que normalmente era usada pelos egípcios, o sistema métrico que eles adotavam. Eles pegavam uma corda e a cada espaço da corda eles colocavam um nó. E isso era a forma que eles tinham de medir. E Zacarias fala, olha, saiu uma pessoa para medir Jerusalém e essa pessoa não conseguiu, porque a cidade vai ficar gigantesca. E ela vai ficar gigantesca exatamente por causa dos seus muitos habitantes. E o próprio Deus fala, olha, não existe mais muro. O muro quem será sou eu mesmo. O próprio Deus, ele se coloca como o muro de Israel. Então a gente já percebe uma quebra. A gente já percebe que já não é mais uma nação física, porque já não existe sequer fronteira. Israel já não tem mais fronteira, não tem mais muro. O que delimitava a cidade eram seus muros. Então esses muros foram abaixo aqui, de acordo com a visão de Zacarias. E o seu terreno se expandiu além da visão, além do sistema métrico. Por quê, meus irmãos? Aqui está toda a beleza do texto, na minha opinião. Porque o reino de Deus deixaria de ser físico. O reino de Deus passaria a ser espiritual. Deus fala que ele seria o muro e que ele seria como uma chama no meio dessa cidade. Se você parar para pensar um pouquinho como eu parei para pensar, a imagem da igreja do Senhor vai vir claramente na sua mente. Por quê?
Porque a nossa igreja não tem muro, a nossa igreja não tem etnia, não tem raça, não tem cor, a nossa igreja não tem nação, a nossa igreja é do Senhor. A nossa igreja se espalha sobre toda a terra. A palavra de Deus não pode encontrar limites. Ela vai a todos os povos, a todas as raças, a todas as etnias, a todas as culturas. E quem sustenta essa palavra como uma chama viva que está no meio da igreja é o Senhor. Então, queridos, eu tenho certeza absoluta que você, como eu, não vai ter dificuldade de ver aqui em Zacarias 2 o surgimento da igreja de Deus. A igreja, ela deixa de ser a Israel física de Deus e ela passa a ser a Israel espiritual. Ela deixa de ser uma nação física, com fronteiras, com limites, com cidades, com estados, com lideranças, com reis, e ela passa a ser uma cidade, uma nação, um povo tão somente espiritual. De novo, olha como Deus ele vai progredindo a sua revelação durante a história. Ele começa com um povo que tem a incumbência de mostrar ao mundo a sua cultura, a sua forma de se comportar, os seus códigos morais, os seus códigos éticos, os seus ritos espirituais. E esse povo ele começa progredindo, tropeça, levanta, mas chega um momento que Deus fala assim: olha, agora eu quero que isso se expanda para todo mundo. Isso não vai ficar restrito a uma nação. A minha glória, o meu poder, a minha liderança, ela não vai ficar restrita a uma nação, porque o meu objetivo é alcançar o mundo. Então a minha nação já não será mais física, a minha nação será espiritual, porque na espiritual eu não tenho barreiras. A nação espiritual ela vai se estender por todo mundo. E se a gente for lá no capítulo 9 de Romanos, a gente vai ver isso bem claro, quando Paulo escreve a Romanos de novo. Vamos lá no capítulo 9 de Romanos. Minha Bíblia acabou fechando aqui. No capítulo 9 de Romanos, no versículo 6, Paulo diz o seguinte: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todo descendente de Israel são Israel. Olha que coisa impressionante. Primeiro era uma nação em que você, sendo descendente de Israel, você era parte de Israel, você era parte do povo escolhido de Deus. Concordam comigo? Se eu nasço em Santo Antônio de Pádua, eu sou um paduano. E isso não tem como sair de mim. Eu sou um brasileiro, eu sou um carioca. Sou pertencente ao estado do Rio de Janeiro e pertencente ao país Brasil. Isso é um vínculo que faz parte de mim. Eu não consigo me desvencilhar dele. Mas Paulo, quando ele chega aqui no capítulo 9, versículo 6 de Romanos, ele fala o seguinte: olha, nem todos que nascem em Israel são verdadeiramente Israel. O que Paulo está dizendo no capítulo 9, versículo 6 de Romanos? Olha, o Israel que eu e você estamos falando é diferente. Você está falando do Israel físico, o país, tudo bem, ele existe até hoje. Eu estou falando do Israel de Deus, do Israel espiritual. E para esse Israel, não basta você só ter nascido em Israel. Esse tempo é passado. Para você pertencer do Israel de Deus, hoje, somente pelo sangue do Cordeiro. Somente pelo sangue de Jesus Cristo. E tem um texto que eu acho sensacional, onde eu também acho que é uma quebra de paradigma, que também pertencente ao Antigo Testamento. Esse texto ele se encontra no livro de Oséias. Eu gostaria de ler ele com vocês. De novo, uma revelação profética de Deus sobre a expansão do seu reino e como ele deixaria de ser o Israel físico para dar lugar ao seu Israel espiritual, que alcançaria todos os cantos da terra. Gostaria de convidar vocês a ler comigo Oséias 1, no versículo 9. Diz assim: então o Senhor disse... vou começar a partir do versículo 8. Depois de desarmar Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, pois vocês não são o meu povo e eu não sou o seu Deus. Gente, Lo-ami significa exatamente não meu povo. Então Deus está falando assim: olha, dê um nome para esse rapaz de não meu povo. Olha que coisa interessante, não meu povo, você não participa do meu povo, você não participa do meu Israel físico enquanto nação. Só que se nós formos lá no capítulo seguinte de Oséias, e olha que coisa sensacional, no capítulo 2 de Oséias, no versículo 23, ele termina o capítulo 2 exatamente assim:
Eu plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquele que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Irmãos, no capítulo 1 do livro de Oséias, Deus fala, olha, nomeia de não meu povo, porque você não participa do meu povo. E no capítulo 2 ele vira e fala assim, olha, o meu amor vai se estender até aquele que não é o meu povo. Olha de novo a igreja que vai se espalhar por todos os cantos da terra, o povo de Deus que será espalhado por todos os cantos da terra, de novo sendo revelado através de um momento profético contido no Antigo Testamento. A Israel de Deus não é mais física, meus irmãos. A Israel de Deus ela é espiritual e glória a Deus por isso. Olha que riqueza na palavra de Deus. De novo, estamos falando de 500, 600, 700 anos antes de Jesus. E lá atrás isso já era profetizado com uma clareza ímpar. Profetas como Zacarias e como Oséias deixando claro, olha, o povo de Deus não vai ser limitado. Ele não pode ser limitado por um estado, por uma nação, por um país, por uma fronteira. Os muros que protegem a cidade de Deus são o próprio Deus. E essa é a proteção da igreja. Eu tenho certeza que para mim e para você, isso é claro. Essa é a proteção da igreja. E isso se torna evidente quando nós participamos dessa nação. Ou eu estou enganado? Quando nós nos sentimos parte dessa nação e que nós percebemos que os muros de Deus estão ao nosso redor, eu tenho a absoluta certeza que tanto eu quanto você, nós nos sentimos protegidos. E de novo, voltando a Zacarias, qual é a chama que nos alimenta? Qual é a chama que sustenta a igreja? É o próprio Deus. O próprio Deus é sua base. Já não é mais fronteira. Nós já não temos mais sistemas políticos. Nós já não temos mais reinados, governos monárquicos. Nós não temos. O nosso líder é o próprio Deus. E graças a Deus por isso. E aqui, queridos, a gente chega num ponto que eu acho um ponto de reflexão. Porque o nosso coração, e eu tenho certeza que o meu e o seu, né, assim, é fácil para a gente entender isso, a gente tende a se deixar seduzir por coisas que são fáceis, conquistas que são fáceis. Então, se a gente for no texto de novo, a gente vai ver que Zacarias fala, essa cidade não vai ter muros. Então, o que vem na minha cabeça e na sua cabeça? Falando da minha aqui agora, poxa, uma cidade sem muros é uma cidade que eu vou entrar fácil nela. Ela não tem limite, ela não tem fronteira, provavelmente ela não tem guarda. Se ela não tem muro, eu vou pegar e vou entrar. Eu dei um passo para frente, estou dentro da cidade. Mas isso não é uma verdade absoluta. Pode soar contraditório, mas não é. Essa cidade que nós pertencemos sem muro, essa cidade ainda assim tem uma porta. E a gente achar que a gente não precisa passar por essa porta leva a uma das grandes heresias que surgiu há muito tempo atrás. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, mas que vira e mexe ela é alimentada por causa dessa nossa fragilidade de acharmos que não existe requisito nenhum para nós pertencermos à cidade sem muro. E de novo, pode soar contraditório, mas essa cidade sem muro, ela tem uma porta, inclusive uma porta que é retratada como porta na própria palavra de Deus. E a gente vai falar sobre ela agora. O próprio João, nesse versículo riquíssimo que nós estudamos logo na introdução da lição, que é o texto bíblico base dessa lição, ele vai responder que porta é essa. E começou com Zacarias lá atrás, uma cidade sem muros, e João fala sobre essa porta específica. E de novo, eu convido vocês a ler comigo João 1, de 11 a 13. Não lerei o versículo inteiro, mas diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, essa porta, ela necessariamente, ela só é aberta para aqueles que receberam e que creram no nome de Jesus. A cidade, ela não tem muros, mas ela tem uma porta. E qual é essa porta? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Não outra forma da gente entrar por essa porta.
É impossível a gente atravessar essa porta. É impossível pertencermos a essa cidade. É impossível pertencermos ao Israel espiritual de Deus, que Paulo se referia no capítulo 9 de Romanos, se nós não atravessarmos essa porta. Não existe jeito de nós integrarmos a cidade espiritual de Deus, o seu povo escolhido, se nós não atravessarmos a porta que é tão somente Jesus de Nazaré. Nós não pisaremos dentro dessa cidade se primeiro não passarmos pela porta que é Jesus Cristo. E, irmãos, para os judeus foi muito difícil aceitar isso, porque aceitar a figura de Jesus, né? E nós vimos muito isso nas lições passadas, principalmente na primeira, porque o Messias dos judeus ele foi construído em cima de perspectivas e valores humanos. E, de novo, perspectivas e valores humanos são certezas de falha, são certezas de desapontamento. E então os judeus eles não conseguiam enxergar nesse Messias, nesse Jesus, que representava os valores invertidos do reino de Deus, que nós vimos lá atrás em Deuteronômios, o menor foi escolhido, não entrava na cabeça dos judeus. Então, para eles foi muito difícil aceitar esse Jesus. E Paulo, na carta de Romanos, ele enfatiza muito essa questão. Ele fala, olha, já não é mais o Israel físico, abra a mente de vocês, o Messias chegou, o paradigma foi quebrado, se inaugurou uma nova época, o plano de Deus já mudou completamente, vocês cumpriram o projeto de vocês até aqui. E, de novo, os judeus eles não estão errados em se enxergar como o povo escolhido de Deus. Não é um erro. Isso foi abordado pelo pastor Márcio na primeira aula. Só que a revelação progrediu, ou seja, eles não estão errados, mas eles estão com informação incompleta. O povo deles, o povo físico, ele deu lugar ao povo espiritual. A revelação de Deus ela continuou. Para os judeus era muito difícil, era um povo oprimido, um povo que muitas vezes foi oprimido de novo por não ter a perfeição suficiente para fazer a representação do povo escolhido de Deus, do povo escolhido do Deus puro, perfeito e imutável. Então, aí nós falamos da responsabilidade, né, e das consequências da quebra dessa responsabilidade. E nós vemos que para os judeus é muito difícil aceitar esse Messias que não representava, não atendia as perspectivas dele, não era um libertador, não era um líder militar, não era um político. E Jesus, ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele era aquele que veio para salvar primeiro o judeu, depois o grego, como Paulo diz no primeiro capítulo de Romanos, no versículo 16, que nós lemos. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. De novo, progressivo. Primeiro do judeu, depois do grego. Mas todos serão abraçados pelo sacrifício de Jesus, pelo amor de Jesus, pelo poder da sua ressurreição, pelo significado da sua ressurreição. E aqui, meus irmãos, a gente vai passar agora de novo para um tema que eu conversei com vocês lá atrás sobre o perigo dessa visão de uma cidade sem muros, porque essa facilidade ela é atrativa aos nossos corações. E essa facilidade acabou gerando no nosso meio, no meio cristão, uma das grandes heresias que tem maculado a nossa fé durante os séculos, e muito embora ela perca força, em determinado momento ela ganha força de novo, ela vem através de um conceito mais intelectualizado, que é atraente para muitas pessoas, mas nós vamos tentar, agora já encaminhando para o final da aula, tentar martelar um pouquinho sobre esse conceito. Então, pessoal, já nos encaminhando para o final dessa aula, eu gostaria de abordar o tema universalismo. E eu gostei, né, de dar um nome para essa parte específica da lição, de universalidade sim, universalismo não, porque as duas coisas definitivamente não se misturam. A universalidade de Cristo, como nós conversamos, ela é fato. Aquilo que começou lá atrás com o povo escolhido de Deus, o Israel físico de Deus, se transformou no Israel espiritual através do sangue de Cristo Jesus. Ele derramou seu sangue na cruz não só pelos judeus, mas por todo mundo.
Então, para a gente chegar nesse Israel espiritual de Deus, nós necessariamente precisamos ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Essa é a porta. A porta é Jesus Cristo e o seu sacrifício realizado na cruz do Calvário. E é exatamente isso que essa corrente do universalismo, ela questiona. Não é que ela questiona, mas ela tira o valor, ela tira a necessidade do sacrifício de Cristo. Nós vamos ver isso agora, nos encaminhando já para o final da aula. Essa corrente, ela foi alvo de um concílio, para a gente ver como isso foi danoso para a igreja da época e como a igreja da época entendia como um problema futuro. Tudo aquilo que é debatido num concílio da igreja é porque oferecia grande risco aos fundamentos, aos dogmas, à prática da fé cristã. Nós vimos o pastor Marcos, por exemplo, falar sobre o arianismo. O arianismo foi um conceito que foi derrubado, foi questionado no concílio de Nicéia, e aqui nós estamos, se não me engano, em 550, 553 depois de Cristo, nós estamos no concílio de Constantinopla, que a igreja se reuniu falando assim, olha, estão falando de um tal de universalismo aí, que não é legal, a gente tem que combater essa heresia aqui agora, porque ela é perigosa para a nossa fé. Mas estamos falando de universalismo aqui, universalismo ali. O que é o universalismo? O universalismo, meus irmãos, por mais incrível que pareça, é a crença que por causa e tão somente da misericórdia de Deus, todas as pessoas serão salvas e pasmem, inclusive o diabo e seus anjos. No julgamento final, ainda que exista esse julgamento, todas as pessoas serão salvas, ninguém será condenado ao inferno. E se a gente for no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 16 também, olha o que o próprio Cristo diz. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por que Cristo falaria isso? Quem não crer será condenado. Porque quando a gente pensa no universalismo sobre essa ótica de que ninguém será condenado, de que o inferno não será habitado por ninguém, primeiro, parece que a criação do inferno ela perde o seu propósito. Por que Deus o teria criado? Por que Deus teria falado que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos? Por que Cristo falaria que alguém seria condenado? Então, assim, o universalismo, e ele ganhou muita força depois do iluminismo, quando o homem começou a se encher de si mesmo, e depois veio o surgimento da teologia liberal, que começa a olhar para a Bíblia e falar assim, olha, nisso daqui eu acredito, nisso daqui eu não acredito, isso daqui serve para mim, isso daqui não serve para mim. Então o homem ele começou a se sentir no direito de escolher o que ele queria e o que ele não queria na Escritura Sagrada. Essa é a base da teologia liberal, né? De primeiro tentar desmistificar a Bíblia. Tudo que é contado por milagres para eles é um acontecimento assim, se explica de outra forma. Milagre talvez não tenha sido, muito provável que não. Mas tudo se aplica a um contexto específico. Então o homem ele começou a falar assim, olha, eu vou começar a ditar o que eu quero que a Bíblia me diga. Já não me interessa mais o que os autores da Bíblia queriam me dizer, o que a revelação de Deus queria me dizer. O que interessa é aquilo que eu quero entender da Bíblia. E assim é a teologia liberal. Então eles começaram a misturar filosofia com ciência e teologia, e de novo não, pela primeira vez eu vou falar isso nessa aula, eu não vejo problema nenhum em filosofia, em ciência e teologia, e as duas andarem próximas. Eu gosto muito de filosofia, eu gosto de ciência, mas a teologia ela é a rainha das disciplinas, e todas as outras, para elas estarem em harmonia, e isso é incrível, para elas estarem em harmonia com a teologia, elas precisam necessariamente estar debaixo da teologia. Para a filosofia ser boa, ela precisa estar debaixo da palavra de Deus. Para a ciência ser boa, ela precisa estar debaixo da palavra de Deus. E isso eu estou falando dentro de princípios da palavra de Deus. Então eles começaram a pegar textos de maneira isolada na Bíblia, e isso é uma prática muito comum para quem quer deslizar um pouquinho da Bíblia, né? Isso daqui não serve para mim, então eu vou pegar aquele texto ali, não me interessa o contexto dele, mas eu vou pegar aquele texto ali porque eu quero justificar uma prática minha. Isso é uma prática muito comum de um cristão relaxado, e que quer justificar seus erros, né? Vamos concordar nesse aspecto, acredito que eu e você. Então eles começaram a fazer isso, e eu enumerei uma série de versículos em que eles usam para fundamentar o universalismo. E eu vou ler eles aqui, eu prefiro anotar porque eu gastaria muito tempo procurando esses textos na Bíblia, porque eu separei alguns e não apenas um. Então aqueles que acreditam no universalismo, eles pegam, por exemplo, atrairei todos a mim mesmo, que está em João 12:32.
Ou então, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Romanos 5,18. João diz que Jesus é a luz que ilumina todo homem. De novo, Evangelho de João 1,9. Paulo afirma, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15:22. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2, capítulo 2, versículo 11. Se a gente pegar esses versículos isolados, parece que de fato o universalismo ele é um conceito verdadeiro. Ninguém será condenado, porque Cristo veio salvar todos os homens. A graça de Deus se estendeu a todos os homens. E de fato ela se estendeu, meus irmãos, eu tenho certeza que a gente vai concordar nesse aspecto. Mas ela se estendeu para aqueles que querem atravessar a porta. Existe um requisito, ela foi estendida até você. Eu posso estender a minha mão até você e você simplesmente não querer dar a mão para mim. Acho que esse exemplo ilustra bem. Ele parece bobo, né? Acho que na minha cabeça ele até soa bobo, mas é um exemplo que ilustra bem. Eu posso estender a minha mão para você e a graça de Cristo ela foi estendida para mim e para você. Agora, se você vai tomá-la e para você tomá-la, você precisa receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, aí vem uma atitude sua. Ela foi estendida, o texto não está errado, mas aí depende de uma atitude sua. E esse conceito do diabo, do inferno, eu acho tão interessante, porque você precisa de muita imaginação e você precisa de muita vontade destrutiva para você retirar o conceito de inferno da Bíblia, o conceito de condenação. De novo, palavras do próprio Senhor, palavras do Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. De forma simples, se você não crer, você será condenado. Ponto final. A gente precisa parar de trazer esse comportamento iluminista, de teólogo liberal, de achar que nós podemos pensar da Bíblia tudo aquilo que me agrada, tudo aquilo que agrada a você. A Bíblia é um conjunto de informações e ela não é desassociável. A gente entende a Bíblia como a Bíblia é e como a Bíblia se comunica com nós. Nós nos sujeitamos à palavra de Deus e nunca a palavra de Deus pode se sujeitar à minha e à sua vontade, porque nós somos corruptos, nós somos suscetíveis às vontades dos nossos corações, às nossas paixões. Então a chance que nós tivermos de corromper a Bíblia para alimentar o nosso ego, para saciar os nossos desejos, para justificar as nossas práticas, a gente vai fazer, com certeza. Então o conceito muda, nós nos sujeitamos ao livro sagrado e não o livro sagrado se sujeita a nós. Nós nos sujeitamos à palavra de Deus que sustenta o mundo e não a palavra de Deus que sustenta o mundo e se sujeita à vontade de mim e de você, que somos mortais e caídos. E aqui eu separei de novo trechos da Bíblia que falam sobre o inferno. Caminhemos. As Escrituras expõem o assunto de forma abundante. Jesus falou sobre o inferno de fogo em Mateus 5:22 e admitiu a possibilidade de um corpo ser lançado no inferno mais adiante no versículo 29, logo na frente. Perecer no fogo em portas do inferno são outras expressões que Cristo registradas em seus evangelhos, assim como a condenação ao inferno presente em Mateus 23:33. Mateus fala da condenação ao inferno no capítulo 23. E ele aponta como um lugar de tormento. Lucas 16:23 fala também fornalha acesa, fogo eterno, lugar de choro e ranger de dentes. Todos esses aspectos eles são apontados na Escritura Sagrada, ou seja, o inferno existe. E o inferno, de alguma forma, será habitado. Porque senão a gente tomaria Deus como um mentiroso. E se o inferno for habitado, meus irmãos, e se Cristo, em Marcos 16, disse que aqueles que não crerem serão condenados, então, meus irmãos, a porta está ali. A cidade não tem muros, mas a porta está ali. Conscientes dessa porta, cabe a nós aceitarmos a graça que foi estendida para mim e para você quando o sangue de Cristo foi derramado no Calvário. E eu gosto muito de uma passagem, eu acho que eu não anotei ela aqui. Sim, mas eu vou tentar falar lá de cabeça. Quando o Ronaldo Lidório, eu vou praticamente encerrar com isso, quando o Ronaldo Lidório ele é abordado por um de seus alunos, o Ronaldo Lidório é um grande escritor, grandes livros, e ele é abordado por um de seus alunos, já com essa ideiazinha de teologia liberal, intelectualizado,
E um dos seus alunos pergunta para Ronaldo Lidório assim: mas professor, você acredita no inferno? Você defende o inferno? E o Ronaldo Lidório respondeu para ele da seguinte forma: eu acredito em Deus e a autoridade da Bíblia, que apresenta o céu e o inferno como coisas reais. Olha a resposta de uma pessoa muito intelectualizada, que é o Ronaldo Lidório, autor de muitos e belíssimos livros. Talvez você já tenha lido um deles. Quando um aluno chega perto dele com aquela postura, né, de intelectual e fala assim: mas professor, o senhor que é tão inteligente, o senhor consegue defender a existência do inferno? E o Ronaldo Lidório, com toda a sua dependência de Deus, com toda a sua obediência, a sua servidão, ele vira para o aluno e fala assim: olha, eu acredito no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que existe o céu e o inferno. E se a Bíblia diz, Deus diz. E se Deus disse, é verdade. E ponto final. Esse é o meu comportamento e o seu comportamento. Nós deveríamos ser assim. E se a gente for lá, e às vezes a gente pergunta assim: mas a Bíblia não deixa claro como é que é o inferno, como seria o inferno. Nós não temos ali exemplos muito nítidos do que é o inferno, da sua existência. Se formos em Deuteronômio 29, acho que ele responde essa e muitas outras perguntas. Ele fala assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, enquanto que as reveladas foram dadas a nós e aos nossos filhos. Ou seja, aquilo que Deus não revelou para nós, e Ele revelou muita coisa, aquilo que Ele não revelou, que Ele preferiu não revelar, não nos interessa. E eu particularmente não tenho interesse nenhum em saber como é o inferno. Eu tenho interesse no céu, no inferno não. E se Ele não revelou, é da soberania dEle, é da vontade dEle. Então, meus irmãos, respeitemos o mistério de Deus, respeitemos as coisas que ele não quis revelar para os seus filhos, Ele não quis revelar para mim, não quis revelar para você. E ponto final. Ronaldo Lidório: eu acredito em Deus, no que a Bíblia diz, e ponto final. Então nós nos encaminhamos para o final dessa lição, onde nós abordamos, e eu espero muito ter sido claro, sobre como Israel começou, como começou o povo escolhido de Deus, que era a nação israelita de fato, a nação israelita de sangue, aqueles que nasciam no Israel, mas no decorrer da história, previsto pelo Oséias, previsto pelo profeta Zacarias, que se culminou em Jesus Cristo, a Israel de Deus deixou de ser um lugar físico e passou a ser um lugar espiritual. Um lugar espiritual que nós conseguimos ver com muita clareza quando nós olhamos para a igreja. E nós terminamos vendo que existe uma porta para a gente pertencer a essa cidade, e essa porta é aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. O sacrifício no Calvário, que estendeu a salvação sobre toda a terra e não somente sobre a Israel física, sobre Jerusalém, e que Deus continua a mover-se e revelar-se durante a história. A história ela não teve um ponto final no capítulo 6 de Deuteronômios, quando Deus fala da escolha de Israel. Graças a Deus por isso, meus irmãos. A história continua e chega até nós. Chega através do sangue de Cristo Jesus, que nos possibilitou, eu e você, sermos servos, sermos participantes do reino de Deus. A salvação veio primeiro para o judeu e depois veio para o grego. E nós estamos no meio desse povo. Nós estamos no meio daqueles que foram alcançados pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, eu queria terminar essa lição só lendo o Para Pensar e Agir, que é o que finaliza a nossa revista. Cada lição tem o seu Para Pensar e Agir. E a nossa quarta lição, Para Pensar e Agir, começa assim, com pergunta: de alguma forma eu tenho feito acepção de pessoas quando vou apresentar as boas novas do Evangelho? A salvação possibilitada pelo derramar do sangue de Jesus foi estendida a todos os homens. Nele não há distinção entre gregos e judeus. E 3. Apenas o sangue de Jesus é capaz de limpar o homem de todo pecado. Não existe outro meio de alcançar a salvação. A misericórdia do Senhor anda de mãos dadas com a sua justiça. O amor de Deus ele vem acompanhado da sua justiça. Deus não vai ser só amoroso ou só justiça. Ele tem as duas características na sua natureza. Então a justiça de Deus ela precisa ser cumprida de alguma forma. E foi isso que a gente aprendeu quando nós estudamos o universalismo. Deus é justo. Se você não aceitar, infelizmente a condenação te espera, mas a justiça dele vai ser executada. Mas o amor dele estendeu e abriu a porta para você, para que você pertença ao seu povo eleito, à sua Israel espiritual, à sua igreja.
o amor de Deus possibilitou que a porta, através do sangue derramado de Jesus Cristo, fosse aberta para você. Cabe você colocar a mão na maçaneta, girar e participar dessa maravilhosa cidade. Vamos orar para encerrar? Pai amado, obrigado por mais essa manhã. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra falou poderosamente ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo sangue do Cristo que foi derramado na cruz, que estendeu a salvação para todas as pessoas, Pai, para todos os povos. Obrigado, Senhor, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos absolutamente nada. Obrigado, Deus, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor estendeu essa graça maravilhosa a todos, meu Pai. Mas nós precisamos aceitar essa graça. E essa graça só é aceita mediante o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Não permita, Deus, que pensamentos sujos, corruptos venham tomar nossos corações, Pai. E que nós tenhamos a dimensão da responsabilidade que é sermos um povo seu, Pai. Um representante do teu reino, Pai. Um representante, Pai, da tua justiça, do teu amor. Que nós tenhamos essa noção, Pai, de que nós temos essa responsabilidade. Essa é a oração que nós fazemos no precioso nome de Jesus. Amém.